Olá, boa noite, sejam bem-vindos, seja bem-vinda à nossa série de lives. Hoje a gente está no quarto episódio, faça as pazes com o seu corpo e a comida. E hoje a gente vai ter um tema realmente sensacional. Seja bem-vinda, Eliane. Boa noite, pessoal. Boa noite, Eliane. Tudo jóia? Seja bem-vinda. Hoje vai ser incrível, hein? Hoje teremos um convidado super especial, super, assim, nessa questão aí de família, realmente vocês vão ter hoje muitas informações valiosas para levar para a família de vocês. Chamem seus amigos, chame a família, né, também para estar assistindo, é muito legal a gente assistir, né? Ter informação de qualidade junto com quem a gente ama. Boa noite, Oi, Dr. Dr. Túlio. Nosso convidado já chegou na live. Então vamos lá, né? Chame os amiguinhos. Clica aí no aviãozinho, chame os amigos. Que hoje o tema vai ser inacreditável. Que é um tema super atual. Família unida tem foco na prevenção. Vocês acreditam nisso? Quem acredita nisso, né? Mas quem não tem problema. É só começar a ter, né? E hoje vocês vão ter muitas informações para fazer exatamente isso, né? Dar o start, né? Para você dar o pontapé inicial. Então, para quem não nos conhece, vamos lá. Quem tá aqui também, quem for assistir na reprise, boa noite para você também, né? Seja bem-vindo para quem vai assistir na reprise. E nós estamos muito felizes, né? Porque nós estamos aí em mais uma série, mais um projeto, né? De série de lives, que o tema é Faça as pazes com seu corpo e com a comida, porque nosso corpo é uma coisa maravilhosa e poderosa, né? Nosso corpo é uma máquina, igual uma Ferrari. Então, para ela funcionar bem, nós temos várias coisas para fazer. E tanto na parte da alimentação quanto na parte da mentalidade. E hoje vocês vão saber muitas coisas aqui. Boa noite para todo mundo que está entrando. E para quem está entrando aí que não conhece a gente, eu vou me apresentar aqui. Meu nome é Thiago Correia, eu sou engenheiro agrônomo de formação com 20 anos de experiência na área de alimentos e na área de nutrição de plantas. E há 14 anos eu sou treinador de comportamento, sou mentor de estilo de vida ativo e saudável. E eu junto com a Márcia aqui, a gente já trabalha, desde que a gente casou, já são 18 anos que a gente trabalha junto, 24 horas. Incrível, né? E tem gente que fala assim, trabalhar junto não dá certo. Gente, dá muito certo, né? São 18 anos trabalhando 24 horas, desde quando a gente casou. Que a gente montou 3 empresas da área de alimentação, né? Da área da agricultura. E a gente, desde o comecinho, né? A gente casou, já montou essas 3 empresas e foi incrível. E depois começamos também a trabalhar adicionamos a parte do emagrecimento. Depois, um outro dia, a gente conta isso. Mas eu me chamo Márcia Correia, eu tenho 44 anos, sou especialista em alimentos há mais de 20 anos e treinadora de comportamento nutricional e master coach de emagrecimento consciente. E somos apaixonados em ajudar famílias, porque o nosso foco, né? Nós somos produto do nosso produto. Nós transformamos a nossa família. Primeiro nós mudamos nós, né? Foi todo um processo, daí começaram a nascer os filhos, a gente tem 3 filhos e a gente decidiu cuidar dos filhos de forma mais saudável possível. Então é realmente incrível. Então por isso que a gente é apaixonado por ajudar famílias, né? Com certeza. Aproveita aí, pessoal, clica no aviãozinho aí, convida a sua família, seus amigos, conhecidos, porque o nosso convidado, ele realmente tem uma experiência gigantesca nessa área de medicina familiar. Então clica no aviãozinho, convida seus amigos, bate o dedo no coraçãozinho aí pro Instagram mandar para mais pessoas, porque o nosso trabalho realmente é divulgar boas informações
para que as pessoas realmente tenham uma vida melhor e façam realmente as pazes com o seu corpo e com a comida. E se você não viu as outras lives, vai lá no IGTV e acompanha aqui desde segunda-feira que a gente está fazendo um conteúdo muito legal para todo mundo poder aproveitar. Então a gente já se apresentou aí. Quem tá chegando, depois vai lá na retransmissão ver o comecinho para conhecer um pouco mais a gente. E só para falar só uma última coisa, né, sobre a nossa missão de vida, a nossa missão de trabalho é realmente ajudar famílias brasileiras que estão no mundo inteiro, né? Nós temos também alunos no México, nós temos alunos, qual que é mesmo o outro país? Na Irlanda. Então nós temos também alunos no mundo todo, mas são brasileiros, né? A se tornarem mais saudáveis e mais felizes de maneira simples e prática. Porque desses 20 anos, o que a gente realmente entendeu e aprendeu realmente, né, na prática, é que tem que ser simples. Não dá para ser chato, não dá para ser rígido. Então, para a gente mudar hábitos, tem que ser simples. Mas com isso tudo depende da mudança do seu mindset. Por isso que a gente dá muitos treinamentos, a gente faz muitas aulas, porque isso a gente tem a certeza absoluta que é através da educação que a gente consegue a transformação, né? Então vamos lá chamar o nosso convidado especial VIP. Gente, eu acho que vocês vão adorar realmente ele. Se chama o Dr. Túlio, Thiago? Então vamos lá. Não, ele já tá aqui. Então o Dr. Túlio, ele é médico com especialização em medicina da família, home care, na parte de clínica médica. Ele é professor universitário. Ele é oficial do quadro da Polícia Militar na área da saúde do estado do Goiás. E tem 25 anos de experiência. E eu vou chamar ele aqui para ele começar. Oi, querido. Estamos aguardando ele. Oi, Lili. Oi, Andréia. Oi, Marina. Tá entrando. Regina. Vamos lá. Ui. Boa noite, doutor. Tudo bom? Boa noite, boa noite, boa noite. Muito obrigado pelo convite aqui. E vocês estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Perfeito. Que a minha imagem aqui está congelada. Vai ficar assim mesmo? Não, você pra A minha gente imagem... tá mexendo, tá normal. Ah, então tá bom. Então só de cá que está congelado, né? Eu fiz até hoje não estou fazendo marketing não, mas só para poder ilustrar, eu vim até com a camisa da empresa de home care que eu trabalho, né, aqui na região de Mineiros, que a gente já trabalha há algum tempo, que já tem tempo que eu trabalhava com remoção e saúde da família praticamente desde que eu me formei. Eu trabalho com estratégia de saúde da família. Comecei em Brasília, onde eu fiz a minha residência, fui para Goiânia, depois vim cá para o interior de Goiás, aqui nessa região de Mineiros, no sudoeste goiano, e sempre trabalhando com essa área, sabe? E eu fiquei muito feliz por vocês terem me convidado para a gente falar um pouquinho sobre a importância que isso tem, principalmente nesse momento da pandemia. Exatamente. Já veio aqui para São Roque, né? Porque eu descobri que eu te conhecia um tempo atrás lá no box. É bem legal isso. Essa história vale a pena até a gente falar um pouquinho dela, né, Thiago? Com certeza. Porque esse mundo é pequeno, né? Esse mundo é muito pequeno, rapaz. Porque assim, a gente começa a seguir pessoas no Instagram, vai seguindo daqui, outra dali, e a gente foi se conhecendo devagar e conversando. Descobri que eu estava ali do lado de vocês. A gente tomava até Herbalife lá junto, né? Na época eu fui lá tomar uma Herbalife que eu sempre gosto, tem mais de 10 anos que eu tomo, gosto muito da nutrição da Herbalife. E fui lá no box, lá da... O box é de vocês, lá que eu treinei lá, eu cheguei a fazer umas aulas. A gente tem uma parceria lá. Pois é, e eu lá no Nilson, né? O Nilson sempre dando muito boas referências. Eu treino ali, porque é legal, toda a vida eu gostei de esporte. E aí, de repente, a gente se conhece aqui e descobre tudo isso, né? E faz parte desse esquema de saúde, né? A gente sempre recomenda, né? Atividade física. E aí, olha só que interessante, a gente
Vocês falaram aí agora por de São Roque, eu não acreditei. E em São Roque, eu fiz estratégia de saúde da família, eu fiz home care, porque aí na região, o pessoal já tem isso como uma realidade. Isso aí na região de São Paulo, da Grande São Paulo, é uma realidade. Aqui na região onde nós estamos, a gente vai falar sobre isso depois, a dificuldade que ainda existe é que o pessoal não conhece. Você usa a palavra home care, a pessoa não sabe a palavra inglesa, ainda tem aquela coisa do programa Saúde em Casa, hoje a estratégia Saúde da Família, né? E aí eu conversei, chamei até alguns colegas, meus alunos da faculdade, falei, vamos falar um pouquinho sobre estratégia de saúde da família, porque é uma coisa importante, relevante, aparentemente simples, mas que tem recursos que podem modificar, por exemplo, até uma pandemia como essa. Eu acho que se o governo federal tivesse usado um pouco mais o estratégia de saúde da família, talvez a gente tivesse mitigado um pouco as consequências dessa pandemia aqui no Brasil. Fala para mim uma coisa, o que seria a medicina familiar e qual que é o objetivo dela? Como você falou, às vezes a pessoa ela sabe o nome, mas ela não entende tão a fundo qual que é realmente a importância da medicina familiar. O que é e qual que é e qual que é a importância. A gente vai olhar assim, por exemplo, vamos pensar hoje, né? Todo mundo fala, o Einstein, o Sírio-Libanês, a Beneficência Portuguesa, óbvio, são instituições maravilhosas que têm tecnologia de primeiro mundo, igual na Europa, nos Estados Unidos, tudo certo. Mas o alcance, a capilaridade, vamos usar essa palavra, capilaridade, do estratégia, hoje se chama Estratégia de Saúde da Família, é que faz a diferença. Hoje mesmo, né, antes de eu chegar aqui, eu fui chamado a pressas lá no hospital do pronto-socorro do Hospital das Clínicas, onde eu atuo também. Uma senhora caiu e ela cortou, fez um corte na testa e estava com muito medo de ir ao hospital por causa das recomendações de poder contrair a pandemia, né, a Covid. E aí eu falei, olha, isso aqui, eu até comentei que eu ia fazer essa live com vocês hoje, falei, olha, se o pessoal conhecesse mais esse trabalho, eles ligariam, a gente iria até lá e resolveria o problema dela em casa, com todo conforto, com toda a tranquilidade. Né? E mais do que isso, ao entrar na casa dela, por exemplo, eu ia observar o tapete, se ela usa o tapete antiderrapante, se a casa dela tem degrau, porque ela caiu e bateu a cabeça. Né? Ela disse que tinha esquecido de tomar um remédio. Então, assim, o estrategista de saúde da família ele tem condições de ajudar muito nisso. Às vezes, a gente acha fácil, a pessoa esqueceu de tomar um remédio, mas às vezes o idoso, é o que a gente chama de polifarmácia, ele toma 4, 5, 6 tipos diferentes de remédio. E os comprimidos são parecidos. Então, se você não criar lá um dispositivo para a pessoa, que ela saiba os horários certinhos, às vezes põe vasilhas de cores diferentes, programar para que horários coincidam, a pessoa vai passar o dia inteiro tomando remédio. Às vezes a gente que toma 1, 2 suplementos, esquece. Imagina, né, a pessoa que toma, sei lá, 6 tipos de medicamento diferente, com vários efeitos colaterais, e que já tem 80 anos, por exemplo, né, que a gente chama de grande idoso. E isso é muito difícil. Então, o estrategista de saúde da família, ele vai lá, ele vai no ambiente. Vou dar um exemplo. Uma criança que está sempre no consultório do pediatra com crise de asma. Você resolve lá na casa dela para fazer uma visita. Chega lá, você vê que, por exemplo, o ar-condicionado que eles usam está sem fazer higienização há anos. Pode ser contraído até uma pneumonia. Nunca fez, às vezes. Lá tem um carpete que nunca foi... Tem um carpete que nunca foi lavado, por exemplo, entendeu? Então, essa presença da gente lá no ambiente faz toda a diferença. Eu às vezes, estou lá no meu consultório, lá eu gosto de pronto-socorro também. Eu estou no pronto-socorro, hora eu estou fazendo remoção e hora eu estou dando aula. Então, às vezes, eu fico vendo alguns pacientes lá que eu fico querendo ir na casa para entender o que está acontecendo, por que aquela pessoa está vindo tão frequentemente até o nosso consultório. E as pessoas, quando olham o SUS e vê que ela, geralmente é uma casinha no bairro, né, escrito Estratégia de Saúde da Família, geralmente assim, ou então numa unidade básica de saúde, não dá o real valor, tem muita tecnologia ali envolvida. Sabe qual é a tecnologia que tem lá? É a tecnologia do conhecimento. E essa coisa da gente estar perto, pôr a mão no paciente, conversar e o paciente confiar na gente faz toda a diferença. Isso é o chamado relacionamento entre
o paciente e o médico. Isso aí para vocês já é comum. Eu fiz muito home care em São Roque. Aí eu ia, me ligavam, as empresas me ligavam, falavam assim, Túlio, tem um paciente em tal bairro, assim, assado, chama tal. Você vai lá, vou, pegava o endereço, pegava minhas coisas e ia. E aí eu posso levar desde uma maletinha com aparelho de ver pressão, ouvido, garganta, termômetro, e eu posso levar até, igual nessa estrutura que eu trabalho aqui, em Minas, a gente tem até o desfibrilador lá dentro. Haja vista que, por exemplo, agora na pandemia, nós fizemos várias remoções de pacientes graves nessa mesma viatura. Então lá tem do básico até uma UTI para transportar um paciente grave. A gente pode oferecer tudo isso com todo conforto com o paciente em casa e evitando que, por exemplo, ele vá até o hospital e possa até, eventualmente, acabar contraindo uma infecção por lá. Na verdade, esse trabalho que você faz, você, tipo, como se fosse um anjo da guarda da pessoa, porque você vai lá na casa dele, você consegue detectar realmente onde está a raiz daquele problema que ela tem, né? Chama planejamento estratégico situacional. Então, para nós que já fizemos vários e vários cursos, que eu trabalho com isso desde 96, depois eu fiz um curso durante 2 anos na UFG, Universidade Federal de Goiás, no IPTESP, Instituto de Patologia e Saúde Pública, né? Trabalhei muito tempo em Goiânia, no HDT, Hospital de Doenças Tropicais, e aí a gente tive a oportunidade de fazer esse curso. Você vai aprendendo e vai pegando esse feeling, né? A gente fazia com comunidade. Você faz um levantamento de uma comunidade, 4.000 pessoas, e trabalha com números, né? Junto com o enfermeiro, a equipe multidisciplinar, auxiliar de enfermagem, gente comunitária de saúde. Às vezes a gente trabalha com cirurgião dentista também. A gente pode pedir auxílio de outras áreas também, como nutrição, psicologia, assistência social. Muitas vezes a gente chega numa casa, por exemplo, que você vê que está precisando muito mais de assistência social do que o acompanhamento do médico. Tá entendendo? Então, assim, essa coisa da gente ir até lá e sentir a verdade, a realidade das coisas é muito interessante. Você vai observar a pessoa que tem um problema de coluna dormindo num colchão totalmente inadequado, entendeu? Um idoso, igual eu falei, numa casa cheia de escada, cheia de tapete, pronto para ele ter uma situação de risco, a gente tem que minimizar. Né? Não é que você vai impedir, mas você tem que pelo menos ter uma atitude proativa. Eu acho que o estratégia de saúde da família é muito isso. É você ver os riscos que estão acontecendo ali e trabalhar para que esses riscos sejam minimizados, entendeu? Basicamente, trabalha acima dessas estratégias. Isso é muito importante mesmo. É que nem quando a gente faz quando as pessoas procuram, né, a gente também para fazer o trabalho de equilíbrio nutricional ou emagrecimento, a gente também faz toda uma análise, um check-up da vida da pessoa primeiro, depois a gente faz uma análise com equipamento para fazer uma análise corporal de porcentagem de gordura, para daí verificar realmente qual que é a raiz do problema, né? Porque a doença em si, né, o problema da gordura em si é uma coisa, mas o porquê acarretou essa questão, né? Então a gente também faz todo esse trabalho profundo aí, e é essa mesma coisa de ver mesmo a casa da pessoa. Isso é extremamente importante, analisar a raiz, o porquê que está acontecendo isso, né? Incrível mesmo. E vocês trabalham com peso. E vocês trabalham justamente com essa coisa de fazer a avaliação e condução dos casos para que as pessoas consigam manter um peso corporal legal. As meninas hoje, com essa questão da vida sexual ativa, está cada vez mais cedo, elas utilizam o quê? O anticoncepcional. Tudo bem, planejamento familiar, método contraceptivo. Só que, por exemplo, os profissionais às vezes esquecem de falar para essas meninas que vão usar esses anticoncepcionais durante anos, talvez décadas, que eles vão, ao longo do tempo, fazer com que ela ganhe peso. E depois isso fica muito difícil de você controlar. E, basicamente, os anticoncepcionais, eles suprimem a primeira fase do ciclo menstrual da mulher, que é a fase estrogênica. E o estrogênio, ele é o hormônio da felicidade da mulher. Já o outro, que é a progesterona, que é a segunda fase, que é o hormônio da PM, é o hormônio que vai prevalecer durante o uso dos anticoncepcionais.
A gente sabe que a pessoa fica triste da TPM, fica frustrada. O que acontece? Mecanismo de recompensa do cérebro. Vão comer doce. Come doce, faz o quê? Excesso de açúcar, pirâmide alimentar, todo mundo conhece, ganho de peso. Quem se identifica com essa realidade? Então, se você for pensar e parar para pensar, a indústria farmacêutica tem muito peso. O mercado de anticoncepcional é um mercado bilionário. Só que aí o que acontece? O médico às vezes não orienta, o médico de família tem condições de orientar. Ah, mas então como é que faz? Como é que vai evitar? Ué, existe preservativo para isso. Sabendo-se que o preservativo, além de impedir a gravidez indesejada, também inibe o quê? As infecções sexualmente transmissíveis. Né? E, então, assim, ele tem duplo ganho, vamos dizer assim. Ah, mas pode acontecer um acidente? Para isso existe contracepção de urgência. Então, assim, você já pensou se a gente orientasse isso? Olha o tamanho do mercado que isso ia inibir e o tamanho de problemas, porque essas pessoas vão ficar infelizes. Essas jovens aí tomando essas medicações vão desenvolver aquela síndrome do ovário micropolicístico, que é aquela pele cheia de acne, oleosidade, queda de cabelo, unha quebradiça. E aí vai ser o quê? Aquela pessoa que vai já estar com a sua autoestima já em baixa, ganhando peso, já com excesso de andrógenos no corpo, vai ter dificuldade, por exemplo, para manter um relacionamento, porque ela está sempre emburrada, está sempre na fase da progesterona. Então, uma coisa simples, um detalhe. Você sabe eu gosto de brincar, sabe aquele filósofo Nietzsche? O Nietzsche, eu falo que ele é lá de Fortaleza, sabe? Mas é brincadeira, só para brincar com os meninos, meus alunos lá. O Nietzsche tem umas coisas que ele fala realmente brilhantes. E ele fala o seguinte: o diabo mora nos detalhes. E é verdade. Uma menina que vai tomar anticoncepcional dos 14 até, sei lá, os 26, 28 anos de idade, ela vai ter uma propensão muito maior a ser uma obesa no futuro. E aí a gente sabe que a obesidade é um fator de risco hoje para todo tipo de doença, inclusive para complicação de Covid, diabetes e outros, hipertensão, síndrome metabólica e por aí vai. Exato. E olha só, né? Qual que seria a próxima pergunta aqui? Tipo, como que você define, você já falou bastante sobre isso, como que você define uma família prevenida e a sua opinião como médico de família, né? Dessa definição. Você já falou bastante dessa parte, mas teria, assim, alguma assim, forma específica, assim, o que você indicaria para essa família? Para ela se prevenir? Acho que uma família que conversa, que se reúne, que tem um tempo, não precisa ser muito, mas um tempo de qualidade, que existe afeto, né? O afeto é o princípio fixador das relações humanas, né? O afeto é um amor feito consciência. Então, onde existe afeto, eu sempre falo que às vezes chega um pai lá e fala assim: doutor, eu não sei mais o que eu faço com meu filho. Está com diversos problemas. Mas quando você não souber o que você faz, dá afeto para ele. Você nunca vai errar. Então dá afeto. Ah, mas tem problemas, os problemas são insolúveis. O que não tem solução, solucionado está. Espera. Nós temos dois grandes amigos que podem nos auxiliar: o tempo e a paciência. Então você vai, às vezes, naquela casa, as pessoas despejam um monte de coisa ali, você vai ouvir aquilo tudo, e às vezes só vai dar um conselho, alguma coisa básica, mas querem desabafar. E você vai agir muito como intermediário, igual eu falei. Aí eu vou pedir, no núcleo de apoio à saúde da família, auxílio de um psicólogo, de repente eu vou solicitar um assistente social, entendeu? E às vezes a pessoa, porque nós somos seres biopsico-espirituais. Então nós precisamos equilibrar as nossas naturezas. Hoje o que a gente vê é que a natureza que predomina, e muito, vamos dizer assim, é a natureza física. É muito mais ter do que ser. Né? As coisas hoje são muito venais. Tudo foi feito para durar um certo tempo e ficar defasado. Ah, o celular não pode ter mais do que 3 anos, porque, entendeu? E vai fazendo essa coisa, esse movimento. Né? Eu, na minha época, sou de 70, vou fazer 50 anos em outubro. A geladeira era a mesma a vida inteira, o televisor era o mesmo a vida inteira, o telefone era o mesmo, tudo bem. Tem que ser saudosista, mas
Hoje eu estranho, você compra um forno, ele dura 2, 3 anos, quebra e acabou, não tem peça para arrumar, tem que trocar, né? E isso acaba fazendo com que a gente trabalhe muito, cada vez mais, para manter esse consumismo, e sobra pouco tempo para a gente conversar, trocar uma ideia, bater esse papo. E comigo não é diferente também, não. Eu trabalho muito, eu tenho muito pouco tempo para poder tá dando esse apoio para os meus filhos e tal. Eu entendo as pessoas, eu falo, porque eu tenho essa percepção dos problemas, eu vivo isso também, né? Eu sei como que é isso. E assim, eu tenho minha amiga, psicanalista, Regina Mara, eu acho que ela está até aí na nossa audiência. Abraço, Regina, abraço, doutor Bruno, meu colega de tutoria lá na Unifins, um abraço para meus alunos que estão todos aí também, estão nos assistindo e que vão nos assistir posteriormente. Aí de Goiás. Essa turma é bacana, e eu sou apaixonado mesmo nessa coisa da docência. Eu falo que é uma das coisas mais importantes que eu posso deixar é alguma colaboração na formação deles, né? E tirar dúvidas também, né? Poder tirar a dúvida das pessoas também quando a gente tem. Porque às vezes uma dúvida que para mim pode ser uma coisa incipiente, para o outro pode fazer toda a diferença, né, para a vida dele, né? Verdade. Então, é tentar melhorar. Né? A minha busca hoje é evoluir para servir e servir para evoluir. Mas estou cheio ainda de deficiências que povoam os pensamentos, né? Que nos atrapalham. O pensamento da postergação, da inércia, do deleite dos sentidos, do vitupério, tanta coisa que trava, que se eu for conseguindo tirar um pouquinho essas pedras do saco, favorece para que eu possa caminhar com mais leveza pela vida, né? Verdade. Deixa eu fazer uma pergunta. Tudo que você falou aí, eu tinha uma ideia, mas uma ideia bem pequena. Um negócio tão incrível, uma profissão, eu falo, o médico já é uma profissão incrível, mas parece que o que você faz é o médico, sei lá, ao quadrado, é muito, muito mais do que isso. Humanizado, é muito mais. Parece que não é médico, né? Parece que já faz parte da família ali. Quais são os desafios que você enfrenta, né, nessa parte aí que você faz da medicina familiar, do home care? Por que será que não é mais divulgado? Porque pelo que eu entendi, se isso acontecesse de verdade, tivesse como você falou, uma capilaridade maior, acho que, sei lá, 70%, 80% das coisas que acontecem por aí, elas poderiam ser evitadas. Com certeza seriam evitadas. O que você acha que são os desafios que você enfrenta nessa área aí? Eu me baseio na experiência. Eu acho que a gente aprende por comparação e vivência. Eu ainda era estudante de medicina em 1990 e pouco. Eu lembro que um médico foi lá visitar a minha avó e ele cobrou um valor bem alto, né? Tudo bem, eu sei que o custo de uma visita é diferente. O cara vai sair do consultório, do conforto, e vai lá. É uma consulta muito mais demorada e tal. Mas, enfim, ele ficou lá, acho que uns 5 minutos só, e passou uma medicação que hoje eu vejo completamente equivocada. O sujeito era especialista, era um pneumologista. Minha avó, na época, já era uma idosa de 86 anos com pneumonia. Isso é coisa grave, a gente sabe. Idoso com essa idade de pneumonia, geralmente se interna na UTI. O cara deu um medicamento lá e foi embora. E nem ligou depois para saber o que tinha acontecido. Conclusão, minha avó faleceu. E aquilo me ficou na minha memória, sabe? Ficou muito forte. Então eu falei, poxa, eu posso juntar o melhor dos dois mundos, né? Eu posso ter o meu trabalho, ter a minha subsistência, que a gente precisa realmente do dinheiro para subsistir nesse mundo, ainda mais materialista como está tudo, né? Todo mundo tem um monte de despesa. Eu ainda não fiz minha declaração de imposto de renda, amanhã eu vou ter que me virar, correr atrás de papel. Então, assim, são 1000 preocupações, né? E essa postergação que eu falei para você, a gente fica procrastinando. Vou procrastinando, sabe? Mas assim, enfim. Aí aquilo me chamou a atenção. Eu falei, eu posso fazer aquilo e melhor. E servir. Então hoje, quando eu estava fazendo chamamento até para os meus alunos, para os meus amigos, falei assim, olha, quase todo mundo tem oportunidade de fazer uma saúde da família. E porque se vai fazer, faça bem feito. Pô, faça com carinho. Tem uma foto no meu Instagram que eu estou junto com um paciente meu, o seu José. É um barato. Quando eu vou lá, para mim, se eles souberem disso, eles nem vão me pagar. É diversão. Eu vou lá para bater papo com ele, conversar. E tudo examino ele. Aí o cara, sabe, fica feliz, interage, confia no que você fala.
Porque é o seguinte, medicina tem muito disso, sabe? Se o cara não confiar, não beber o remédio, não adianta. Isso é um dos melhores remédios, a atenção, a alegria, né? De dar atenção para ele, já se enche, né? Já se enche até o próximo retorno seu. Exato. Eu fico torcendo para ter essas visitas. E eu vejo como aqui, uma cidade, uma região aí que tem mais de 100 mil habitantes, aqui em Minas, é uma cidade pujante, tem 2 escolas de medicina, tem BRF, tem frigorífico, tem um agronegócio, é um município imenso, tem 1 milhão de hectares. E aqui simplesmente o home care é desconhecido para todo mundo, ninguém sabe o que é isso, entendeu? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Se o pessoal soubesse, o pessoal que é dono de essas grandes lavouras, grandes conglomerados, eles pegavam uma equipe de home care, reforçavam ela, levava na fazenda, fazia uma revisão de todo mundo, controlava a pressão, diabetes, colesterol de todo mundo, não tinha que deslocar aquele pessoal todo para a cidade. Você vai lá, passava o dia, resolvia o problema de todo mundo, voltava, tudo certo. Ninguém sabe, ninguém pensa. Isso tudo se chama estratégia de saúde da família. O sujeito pode ir lá, por exemplo, dosar colinesterase, que é o que a gente faz no consultório de saúde do trabalhador. O Nilson mexe muito com isso, tá na Equimedes. Um abraço para o Nilson, se ele estiver aí. E para todos os companheiros aí de São Roque, para o Abel, para todo mundo. Viu? Eu adoro São Roque, viu, gente? Vou frisar de novo. Eu quero voltar qualquer dia desse e aí a gente vai encontrar aí. Mas, enfim, se as pessoas tivessem essa percepção do quanto, às vezes, sai muito mais barato. Aí em São Paulo o pessoal já percebeu isso. Sai muito mais barato a prevenção do que... Tem uma frase célebre do cara que eu faço programa com ele no rádio, o Sidney. Ele fala assim, mais vale 1 grama de prevenção do que 5 quilos de cura, um negócio mais ou menos assim. E é verdade, porque a prevenção não deixa sequela. A cura, às vezes, você cura, mas fica uma sequela, né? E as pessoas confundem muito, né? Acha que a prevenção ela é muito mais cara do que a doença, né? Eles acham que custa muito e não conseguem enxergar o valor que é da prevenção, que é um valor imenso, né? O valor imenso, é que nem essa frase do seu amigo. O valor da prevenção é imensurável do que o valor da doença. Né? E é até a próxima pergunta, né? Por que você, doutor Túlio, acha que prevenir é melhor que remediar? Bom, você já ficou doente? Alguma vez vocês já ficaram doentes? Acho que sim, né? Todo mundo já ficou doente. Não fica, todo mundo mas eu ficava direto, eu tinha gripe o ano todo, mas já tem 15 anos que eu não fico. Pois é. E aí eu te pergunto, o que é melhor? Você tomar uma vacina, tomar uma agulhadazinha e não gripar, ou você ficar lá com febre de 40 graus, né, de cama, e saber que ali ainda vai morrer um punhado de alvéolo pulmonar, vai ficar uma sequela, e você ainda está correndo risco de vida, pode transmitir para alguém. Então, assim, é coisa muito retilínea, né? E isso ficou muito, acho que isso aí talvez seja um ganho secundário dessa pandemia, talvez seja isso, que as pessoas vão pensar mais agora em prevenção, talvez. Eu acredito. Não precisa ficar nessa neurose, porque, na realidade, o que eu vejo, sabe o que eu tenho observado, assim, entre as pessoas, uma neurose, o estado de neurose, principalmente entre as crianças, que são mais jovens, e os mais velhos, esse pessoal da terceira idade, porque foi muito falado isso, né, para eles, olha, vocês não saem de casa, olha, por que não poderia ter sido dito o seguinte, olha, a pessoa teve um sintoma, ao invés de vir em casa, convoca a estratégia de saúde da família, o pessoal vai se paramentar, vai colocar toda a vestimenta, e vai lá e vai averiguar a real situação, e vai triar se aquele paciente tem ou não necessidade de ir para o hospital. Eu vejo que com esse negócio, não vou porque o hospital virou quase que uma zona de guerra, um negócio radioativo, muita gente perdeu a vida porque postergou demais a ida para o hospital. E quando chegou lá, já estava fora de momento de tratamento. Entende? Se tivesse tido, às vezes, porque as pessoas não são treinadas, cara. Para mim é muito fácil eu falar assim, eu estou com uma dorzinha de cabeça aqui, não preciso ir para o hospital, não. Mas isso para uma pessoa que não tem conhecimento é muito difícil, né? Eu vejo o sofrimento, a angústia das pessoas nisso aí, de pensar que vai chegar.
Aqui na nossa cidade, aqui, assim, infelizmente, até os hospitais, sabe? Eu estava de plantão no último sábado aqui, atendi muita gente. Aí eu não estava entendendo, o movimento estava muito maior do que o habitual. Aí uma paciente chegou e falou, não era uma paciente lá do hospital, nossa, você vai tratar de um hospital. Eu falei, não, eu fui nos outros, porque tem 4 hospitais particulares aqui, fora a UPA e o hospital municipal, que é a cidade bem servida de hospitais. Ela falou, não, eu já fui nos 3 outros hospitais particulares, todos não tinham atendimento de urgência, só aqui que tinha. Então aquilo me deixou assim, pô, eu falei, pô, mas por que será, né? O que será que está acontecendo? Fiquei com esse negócio na minha mente. E assim, como eu já trabalhei muito com doenças tropicais, infecto contagioso, trabalhei no hospital de doença tropical em Goiânia, lá via meningite, AIDS, hanseníase, enfim, todo tipo de doença infecto contagiosa, dengue, malária, tudo. E eu então tenho que ter uma certa tranquilidade de trabalhar com isso, mas eu vejo que até os próprios médicos ficaram com receio, entrar nessa neurose, pô, vai contrair, isso é uma roleta russa, pode morrer. E o que eu tenho tratado aqui, observado nos meus pacientes que eu interno e cuido, é o seguinte, todos que eu internei, eu peguei na fase apropriada da doença, mediquei, tratei, estou saindo bem, estou tendo êxito. Tá certo que não é um número grande, mas eu estou sendo muito abençoado por Deus, sabe? Aqui, ó, tem uma pergunta da telemedicina aqui, ó, meu querido aluno, Rafael, falando da telemedicina. Essa pergunta eu quero falar sobre ela, quero falar sobre isso aí. Rafael, muito obrigado por essa pergunta aí. Esse negócio da telemedicina, eu quero fazer uma analogia. Vou usar uma analogia para explicar isso para vocês. O homem já mandou diversas sondas lá em Marte, já rover, um monte de sondas marineres. Mas o que é o problema? Enquanto você não for lá, não descer lá, não cavar, não olhar, não mexer, não é a mesma coisa. Esse lance de telemedicina, para mim, é assim, tem uma utilidade, óbvio, não é inegável, mas nada que possa eliminar a necessidade de eu estar te olhando. Uma coisa é eu, Thiago, te olhar, te examinar e depois você me ligar e eu te orientar. Outra coisa é eu nunca te vi te dar uma orientação por aqui. Você percebe? Você nem vai ter confiança. Não gera nem vínculo, entendeu? Então, o que é o estratégia de saúde da família? Viu, Rafael? O estratégia de saúde da família, ele é o reverso da telemedicina. E eu acho que nessa pandemia, o que tinha que ter sido usado era a estratégia de saúde da família. Porque o que aconteceu? Fizeram uma barragem e seguraram os casos. Uma hora isso ia ter que soltar. E a hora que soltou veio de uma vez, igual está agora. Então, tudo bem, ganhou tempo, ganhou, mas podia ter ganhado tempo com inteligência. Se chama paciência inteligente. Enquanto eu espero, eu estou atuando. Ficaram todo mundo parado de braços cruzados. E nada se fez. Agora, estão aí, né? Cheio de casos, UTIs lotadas do mesmo jeito. Parece que tudo ficou mais ou menos do jeito que seria mesmo, naturalmente, né? Ah, bom saber disso. Realmente. Então, na verdade, esse trabalho que você faz aí da medicina familiar, eu acho que era uma coisa que antigamente a medicina era mais assim, ou não? Do médico estar mais perto, e aí conforme foi vindo a correria, a tecnologia, etc. E talvez isso, talvez não, não posso ter certeza absoluta, porque eu estou sabendo a fundo isso agora, o sistema imunológico das pessoas que elas são tratadas por um médico da família, o home care, que vai lá, cuida dele, provavelmente pelo fato de que você falou aí, que você senta, você conversa com a pessoa, igual você falou com o seu cliente, né, paciente, que você conversa com ele, e depois no meio da conversa que você vai lá e faz atendimento, você consegue realmente ajudar ele de uma maneira mais efetiva. Com essa parte do sistema imunológico, e falando da pandemia, qual que é a relação que tem o sistema imunológico da pessoa com esse excesso, sei lá, talvez, de casos que estão tendo aí? Eu vou te responder igual um professor meu da gastroenterologia, ele falava para mim. Se você quer ver como é que até o sistema digestório tem relação com o nosso espírito. Quando você está, às vezes, contrariado com a pessoa, você fala assim, eu não engulo aquela pessoa. Ou então, essa situação é indigesta. Quando eu vejo fulano, eu tenho vontade de vomitar. Nossa, eu fiquei
tanto medo que eu tive uma diarreia. Percebe que o organismo da gente, a gente tem... A nossa inteligência, sabe por quê que a inteligência artificial, eu imagino que pelo menos, eu penso na minha... Dentro do pouco que eu posso antecipar o futuro, ela jamais vai alcançar a inteligência do homem, assim, percepção e consciência, porque a nossa inteligência não está alojada só no cérebro, aqui nessa caixa, não. Você tem uma percepção em toda a sua pele, o seu sistema nervoso, ele expande até para fora. Você quer ver como é que a gente... Eu vou te provar isso com facilidade, isso que eu estou te falando agora, eu vou te mostrar. Quando eu era criança, eu gostava de brincar de apneia com a minha irmã, eu sempre ganhava dela. Porque a gente afundava e ela ficava 5 segundos sem respirar, já saía, parecia que ia morrer, falta de ar. Mas 5 segundos, qualquer um fica sem respirar. Mas é porque a gente tem pessoas que têm uma sensibilidade no rosto, você tem receptores, que se você não perceber o ar chegando até você, você já se desespera. É daí que vem a claustrofobia. É uma fobia. Interfere o quê? Quando a gente fica com medo, a predisposição, a adrenalina é lançada, a cortisol é lançado, muda toda a sua fisiologia, você tem um mecanismo de fuga, enfim. O próprio corpo, se a pessoa tiver um medo, uma raiva muito, muito grande, subitamente, ela vomita. Por quê? Porque o corpo joga o alimento fora para sobrar oxigênio e energia para os músculos, para você poder correr. Tudo é muito bem feito. Nós somos um projeto do Criador que já vem sendo desenvolvido há centenas de milhares de anos. Então, nós, como eu falei, somos seres biopsico-espirituais, nós precisamos alimentar nossa alma, né? Nós precisamos ter harmonia, nós precisamos ter afeto. Quando eu não estou bem no meu ambiente familiar, a minha produtividade cai. Eu me sinto mal, cansado, eu não consigo desenvolver minhas atividades, eu fico taciturno, e isso tudo me atrapalha, eu durmo mal, enfim. Então, não resta dúvida, né? Essa alegria contagiante de vocês aí, por exemplo, nos transmite serenidade. Isso é muito importante num relacionamento, num relacionamento de confiança, entendeu? Por isso que eu falei para vocês me ensinarem mais essa questão da linguagem corporal que eu quero aprender com vocês. Vamos fazer uma troca incrível, porque essa live aqui, acho que se a gente ficar até umas 10 horas da noite... simbiose, vocês têm que falar para parar, viu? O pessoal está pedindo para você dar aula. Uma das minhas parte deficiências fortes é a verborragia. Vocês têm que falar assim, ó, plim, plim, para de falar, você já conversou demais. E eu até falava isso para meus alunos, quando estava lá na sala de aula, falava, gente, isso aqui para mim é um momento excepcional, porque eu vim cá para falar e todo mundo está me ouvindo. Ficava feliz, né? Porque é a oportunidade de você falar, todo mundo está te ouvindo. Por isso que eu gosto tanto de live, nós estamos aqui, ó, batendo um papo aqui, né? Trocando ideia, recebendo conhecimentos, né? Enfim. E amanhã as pessoas vão comentar, vão me corrigir, eu vou reaprender, vou voltar no livro, vou estudar de novo. E é isso que é o grande barato da vida, evoluir para servir, servir para evoluir. Exato, Verdade. Esse também é o nosso lema. Esse também. Perguntaram aqui, ó, qual que é a principal dúvida que as pessoas têm hoje com esse negócio da pandemia, né? Que muito está se falando da imunidade. Qual que é a maior dúvida que as pessoas têm para, de repente, aumentar a imunidade? O que as pessoas, de repente, podem fazer de uma maneira mais prática, que pode ajudar, assim, não mais rápido, né? Mas de uma maneira mais efetiva? Primeira coisa, cultivar o afeto, certo? Que é esse consciente, a bondade, a gratidão. Gratidão. E às vezes eu estou aqui reclamando de algo. Uma coisa que eu gosto muito da Estratégia da Família é que eu saio, às vezes, de casa cheio de problemas e vou fazer visitas. De repente, aí me defronto numa situação terrível. Aí eu falo, nossa, mas eu estou muito bem, olha a situação. Não que eu vou me comprazer com a tristeza do outro, mas aí eu vou valorizar, por exemplo, o fato de eu poder ter dinheiro para comprar o alimento que eu quero, por eu ter fome para comer aquele alimento, você entendeu? Coisa assim, por eu ter condições de me alimentar. Aí eu falo, poxa, eu estou sendo muito egoísta. Então aí eu cultivo, por exemplo, a gratidão. Gratidão.
Aí eu vou ficar mais satisfeito, mais alegre. Chegar para as pessoas com quem eu tenho dificuldade, eliminar, não ficar cultivando em mim velhas mágoas e etc. Né? Fazer igual naquele filme lá da cabana, o cara foi capaz de perdoar até o sujeito que assassinou o filho dele. É um filme fantástico, né? Eu gostei de ver um tempo atrás. Então o perdão, ele me esvazia, ele me tira, sabe aquelas pedras, deficiências, as propensões? Quanto mais eu tirar aquilo de mim, eu respiro melhor, aí fica tudo mais leve. Respiração, né? Essas técnicas de respiração. Às vezes eu ensino algumas técnicas de respiração no consultório. A pessoa chega a tanta tensão no pescoço, a gente faz uma quiropraxia aqui, nessa região, a pessoa já se sente aliviada. Você tira, sem medicação, você consegue tirar um torcicolo de alguém, entendeu? Uma palavra, né? Um toque, um gesto. Isso aí melhora a imunidade, a pessoa reage. Você dá uma palavra de incentivo, né? De dizer para a pessoa, olha, nós vamos pôr a casa em ordem, né? É aquela coisa, se você puder curar, alivia a dor, se puder aliviar a dor, seja solidário, se não tiver nada para você fazer, fica do lado, escuta a pessoa. E a pessoa vai se sentir amparada. Uma das coisas assim que a gente percebe, né, quando a gente faz as avaliações, o check-up geral assim das pessoas que vêm procurar a gente assim claramente o maior problema, o maior desafio realmente de uma pessoa que está acima do peso ou que está com o sistema imunológico baixo, que está precisando melhorar a alimentação, é a parte afetiva, é a parte de ter alguém que dá a mão para ela. Porque hoje o que mais as pessoas têm é criticar, né? Só sabe criticar, julgar, e isso vai fazendo com que a pessoa adoeça. Também começa, né? A baixar os níveis de energia, o resultado, a pessoa fica doente por conta do meio ambiente dela, né? Que é um meio ambiente negativo, pesado, a pessoa não tem atenção. E o seu trabalho é levar atenção para as pessoas, então realmente faz muita diferença. Isso daí, para mim, é fundamental. Exato. Tomar um sol, que é de graça. Ninguém não comenta sobre isso. Pô, toma um sol. O sol traz tanta energia para a gente também. Né? Eu sempre falo muito sobre isso. Auxilia até a ativação da vitamina D, que na verdade é um hormônio, né? E tal. Vocês vão falar sobre isso na nutrologia aí e tal. E assim, aquelas crianças que ficam em UTIs neonatais, hoje é estimulada, UTI humanizada, a mãe está sempre tocando na criança, porque o toque da mãe já se percebeu, o estudo científico melhora. Aquele lance da mãe canguru, né? Que tem a mãe fica com a criança aqui, né? Na frente, enfim, os pediatras que manjam bem isso aí. Então essa coisa do olhar da mãe no olho da criança, o ser humano é isso, a nossa inteligência vai muito além dessa coisa mecânica que é só a informação. Hoje eu vejo assim, nós ganhamos muito em informação, mas a informação vem com tanta força, tanta velocidade, é tudo tão interessante, o celular se deixar, até eu fico horas no celular, jogando xadrez, vendo uma coisa, estudando, vendo um vídeo, eu gosto muito de ver as coisas, sou sinestésico, então eu gosto tudo audiovisual. E aí eu me embriago naquilo. Só que aí você se afasta. E as pessoas da minha família reclamam, pô, mas você só fica no celular. O que aconteceu? Veio muita informação, mas a informação tomou meu tempo, o tempo que eu poderia utilizar para interagir, né, espiritualmente, psicologicamente, esse alimento que a alma precisa. Porque o Wi-Fi não consegue atingir minha alma, né? Eu preciso dessa interação com as pessoas. Com certeza. Se a gente for parar para pensar nisso que você está falando aí, hoje as pessoas estão doentes por quê? Porque não tem comunicação, fica de repente o dia inteiro na televisão vendo só aquelas notícias incríveis, que cada vez mais negativas, só coisa meio não muito boa, e isso faz cada vez diminuir a imunidade, aí o cara diminui a imunidade, aí a autoestima da pessoa ela fica cada vez mais baixa, como a gente teve um convidado na segunda-feira que falou isso, e quando ele está com a autoestima baixa, ele acaba indo buscar essa autoestima ou aquele prazer na comida, e acaba comendo muito mais, e comendo comidas que não vão fazer bem para a saúde dele, e acaba o sistema imunológico
vira um ciclo vicioso. Ele alimenta a mente dele mal, aí alimenta o corpo, e aí o sistema imunológico cada vez vai piorando mais e quando ele vê, ele já não sabe nem o que ele consegue fazer mais. E né? com relação também a essa parte da informação em excesso, né? Existem N informações aí, né, hoje disponível. Mas qual realmente é a que gera a educação, né? Porque informação é uma coisa, educação é outra. Então, muitas pessoas também, se tivessem realmente escutando uma coisa boa, certa, né? Seria também muito bom, mas as pessoas por aí só pegam uma informação daqui, uma informação dali, acreditam numa coisa que é fake aqui, fake lá, e vão colocando isso tudo para dentro, né, da mente e esquece do mundo real, né? Que realmente essa parte da educação é muito, por isso que eu acho que muitas pessoas estão dessa forma, né? Porque eles só têm muita informação, mas a educação realmente não é colocada em prática, né? Exatamente. Eu fico me questionando, sabe? Fico olhando e me perguntando, né? O porquê das coisas, né? Eu fico tentando entender, às vezes, as coisas mais básicas, né? Por que acontece, o que está acontecendo, por que está acontecendo essa pandemia, o que será que isso veio para trazer para a gente, o que é o objetivo do Criador, né? Aí já tem gente falando que é o fim do mundo, que vem uma praga de gafanhoto, e todo mundo já começa a acreditar nisso e entrar nessa coisa de apocalipse agora e tal. E não para pensar, fala, será que isso aqui não é fruto das ações que o homem vem tomando indevidamente, né, cuidando muito mal da nossa casa, que é o planeta Terra? Aí a gente escuta aquele trecho Pálido Ponto Azul, do Carl Sagan, que tem muito aí no YouTube, todo mundo acho que já conhece, já ouviu, ele falando, né, da Terra, quando foi vista de Saturno pela sonda Voyager, ela virou propositalmente, fotografou a Terra, é um grãozinho de nada assim no espaço. E dizendo que tudo que a gente sabe e conhece era aquele grãozinho ali, que a gente precisa cuidar, porque a única casa que a gente tem é aquela. E aí eu fico me perguntando, será que não era esse tempo agora de começar a pensar, gente, vamos parar e ver que a gente não precisa de tanta coisa assim, que com simplicidade a gente consegue ser, às vezes, feliz e tranquilo e sereno, porque não tem nada que compra serenidade. Serenidade, a percepção de felicidade, eu acho que está muito vinculada com a paz, com a serenidade. Isso passa pela alimentação, passa pelo sono, passa pela forma como você reage ao mundo, né? O tempo que você tem para poder curtir um filho crescendo, ver uma flor crescer, né? Ver uma orquídea desabrochar, ter essa possibilidade de repente desfrutar desses momentos simples, mas que são maravilhosos, né? A gente se acostumou tanto a ver a beleza de uma orquídea. Eu acho que se não tivesse na Terra e a gente conseguisse ir para outro planeta, tivesse uma orquídea, todo mundo ia falar assim, nossa, que coisa maravilhosa. E tá a todo momento para a gente ver, e às vezes eu não olho para o céu para desfrutar do azul do céu, enfim. Essas coisas básicas que trazem sensação de serenidade e plenitude, né? Então, eu acho que é isso. Na verdade, eu acho que é exatamente isso. Tudo que a gente está falando aí, do seu trabalho, a questão da pandemia, a gente enxerga mais ou menos dessa maneira também. Que, de repente, ele falou assim, vamos parar para começar fazer o povo parar, a olhar para dentro, né? O que você falou. A natureza mostrou em vários não, né? Que eles não mostram tanta coisa boa, mas a Baía de Guanabara melhorando a parte de poluição, lá em Veneza os golfinhos entrando... onde eles não estavam mais, então a pessoa de repente se olhar para dentro e ver que é importante ela cuidar primeiro dela, né? Porque a gente mora na Terra, mas o lugar que a gente vai viver durante o maior tempo da nossa vida é no nosso corpo. E se a gente não cuida do nosso corpo, como que a gente vai realmente curtir tudo isso que você está falando aí? A gratidão, de curtir os bons momentos com os amigos, com a família, etc. Se a pessoa vive uma alimentação não muito boa, que isso causa vários malefícios para a saúde da pessoa, né? E claro que não é também do dia para a noite, né, que acontece essas coisas. É tudo uma análise, assim, de quando a pessoa, a família, assim, né, toma aquela decisão
de mudança, uma decisão de evoluir, uma decisão de melhorar a si mesmo, né? E isso daí leva um tempo, mas quando a gente tem já esse tempo que já está percorrendo essa evolução, tem essa percepção aí sua, né? Não é todo mundo que tem essa percepção, mas a gente conhece muita gente, né, que tem essa percepção. E nós somos o meio, né? Nós somos o fruto do meio que a gente fruto vive. do meio que a gente vive, né? Então nós somos a média das pessoas que a gente convive. E aí é tão bonito, né? São Roque é uma cidade privilegiada, né? Apesar de estar aí 40 quilômetros, né, do epicentro da América Latina, aí, da grande São Paulo, é um lugar de serras maravilhosas, perto aí de Atibaia, é um lugar maravilhoso, clima gostoso, sempre frio, chove muito. Vocês têm uma natureza exuberante aí, um lugar fantástico. Eu quero voltar aí para comer aquele pastel de alcachofra, viu? Aqueles pastéis de alcachofra são sensacionais. Pode deixar reservado aí para mim. Ó, doutor, isso aqui faz a gente ser feliz, né? O tempo aqui desfrutar desses momentos. A gente tem alguns minutos finais. Tem 4 minutos. Eu sei que você já falou muito sobre isso, mas eu queria que você desse uma dica final, prática, que as pessoas de repente... Provavelmente você já falou sobre isso, mas eu queria que você enfatizasse de novo. Uma dica final para as famílias, para quem está assistindo, de repente começar a analisar e ver qual o ponto principal que ele deve mexer a partir de agora para ter uma família com a prevenção correta. Qual seria a dica final que você deixaria para o pessoal? Gratidão, afeto, confiar no tempo, na paciência. Entender que os problemas estão dentro da vida e não a vida dentro dos problemas. Quando eu percebo que o problema está dentro da minha vida, eu sou capaz de solucionar ele. Se ele não tem solução, solucionado está. Mas se eu achar que o problema é maior do que eu vou ficar numa neurose, entrar numa depressão, e aí a vida perde o sentido, e às vezes eu estou super bem, mas estou infeliz. Eu acho que basicamente é isso. E cultivar bons hábitos, atividade física, boa alimentação, amizade, cuidar bem da família, isso aí, trabalho com alegria. Trabalhar com alegria também é outra coisa legal, eu falo que eu trabalho com alegria, então isso aí ajuda a gente demais. Você ficar a vida inteira num trabalho que você não gosta, troca de trabalho, vai procurar uma outra atividade. Se apaixone pelo seu trabalho. Exatamente. Isso faz muita diferença. A gente não sabe se diverte trabalhando ou se trabalha se divertindo, né? No nosso caso aqui. E isso faz total diferença. Isso é muito legal. Isso faz total diferença. É o que você falou, né? Igual o nosso trabalho é praticamente o que você faz. A gente está lá na academia, está com gente o dia inteiro, ou a gente está lá no nosso clube de nutrição, está em contato com gente, conversa, dá risada, e a gente percebe a diferença que faz quando a gente não tá. Se a gente não tá unido na família, nesse momento da pandemia, não tá em harmonia, acho que a pessoa ela entra num parafuso muito grande. Por isso que mostra as estatísticas aí de pessoas, aumentou demais a parte de separação, todas essas coisas aí. Então acho que isso que você falou, né? É primordial, porque muita gente acha assim, fala, ó, médico vai falar da parte de medicina, mas o que você falou, ele é muito mais profundo do que engloba o remédio, todo, né? O remédio, na verdade, ele está dentro da gente, né? Isso aí que você está falando pra gente, ele está dentro da gente. Ao contrário da telemedicina, né? Senão bastava o Dr. Google. E aí é o encontro comigo mesmo. Exato. Esse é o mais legal, né? É voltar para si mesmo, né? E a pandemia... Muito obrigado, viu, gente, pelo convite, viu? Foi muito legal. Adorei rever vocês, poder estar aí perto, de certa forma, perto do pessoal de São Roque. Quando vocês virem as pessoas aí, o Nilson, manda um abraço para ele, não esquece não, que é o irmão que eu tenho aí, gosto muito dele. E de repente eu vou dar um susto aí em vocês, apareço aí pra gente bater um papo pessoalmente e tomar um café. E a gente que agradece, gratidão, muito obrigada. Foi realmente maravilhoso, tenho certeza que muita gente aprendeu muita coisa que nem imaginava, realmente. Foi realmente demais.
E Então, a gente grande tá beijo, acabando doutor aqui. Túlio. E a gente encontra Até vocês amanhã. Começa a Semana da Obesidade Infantil. E o tema de amanhã vai ser uma nutricionista falando exatamente sobre obesidade infantil. Você previne ou contribui para a obesidade infantil na sua família? Então amanhã, às 7 horas e 7 minutos, doutor Túlio, muito obrigado.